Nossa boa noite a todos. Hoje, dia 27 de janeiro, quente, muito quente, né, meninas? Hoje eu estive em Santa Maria, cheguei lá, aqui estava mais quente ainda, então hoje foi muito calor. Pessoal que está em casa, boa noite mais uma vez. Iniciando então o podcast, o segundo do ano, e queremos agradecer a todas as pessoas que nos dão credibilidade, que nos apoiam. Hoje, novamente, agora a gente está com essa parceria com o Núcleo das Mulheres Empreendedoras. Nós vamos conversar com a Camila e com a Rochelle, onde o pessoal vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho de cada... Camila, falei, né? Milena. Isso que eu li aqui, pessoal, acontece. Eu chamo a Milena de Camila sempre. A Milena e a Rochelle. E vocês sabem que o Núcleo de Mulheres Empreendedoras são 32 mulheres que fazem parte desse grupo maravilhoso e que fazem o desenvolvimento de Júlia de Castilhos. E com certeza hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história dessas duas empreendedoras que temos aqui. Antes eu quero agradecer aos nossos apoiadores, Cotrijuc, a empresa que cresce em todo o estado do Rio Grande do Sul e fora dele também, pelo conhecimento que o pessoal vai tendo. VidaCard, pessoal, mês que vem, novidades no VidaCard, aguardem mais atendimento, mais profissionais em prol da comunidade castilhense, então você vai estar cada vez mais com o VidaCard na palma da mão. Loja Monjoá. Atenção, pessoal, Monjoá está com uma grande promoção. Coloca na tela para nós aí, Rafa. Olha aí, chinelos e sandálias a partir de R$ 99,00. E você pode pegar esse valor e parcelar também. Para o primeiro pagamento, dia 10 de abril. Olha só o tempo, prazo que vocês têm, 10 de abril, então. Chega na Monjoá e faz, então, as suas compras nessa grande promoção que vai agora do dia 26, começou ontem, e vai até o dia 15. Também queremos agradecer às mulheres empreendedoras, o Núcleo, que está nessa parceria com a Galera na Net. Então, nós estivemos conversando com a diretoria, o pessoal gostou da ideia e nós também gostamos, porque o podcast Galera na Net fica por dentro. Então, que a comunidade e região fique por dentro do que a gente tem de bom. E aqui estão as profissionais. Agradecemos a Apple Soft mais uma vez pela cedência de espaço. A Apple Soft, que é a nossa grande parceira, parabéns ao Deco, a toda a equipe, que cada vez mais cresce e batendo metas e metas e metas. Parabéns a todos vocês. Ponto Certo Supermercado. Pessoal, pão quentinho, 3 vezes no dia. Você vai lá, tem todo o atendimento e os bons preços do Ponto Certo Supermercado. Um abraço para o nosso amigo Leandro, da LS Soluções Contábeis. Agora com os vídeos informativos, pessoal. Agora com toda essa mudança que está tendo na parte financeira, o Leandro e sua equipe estão capacitados para atender a todos. E Unifique, a melhor internet da região sul. Milena, mil perdões por chamar, mas pode ser que durante a entrevista eu te chame novamente. De novo, né? De novo. Milena Camargo e Rochelle Rockenbach Manfrim estão aqui conosco hoje, são empreendedoras, fazem parte do Núcleo das Mulheres Empreendedoras, mas antes de falar sobre toda essa atividade profissional de vocês, eu gostaria que vocês se apresentassem à comunidade castilhense, porque a gente sempre faz isso, para as pessoas saberem quem é a Milena, quem é a Rochelle, para depois vamos conhecer mais a profissional. Pode ser? Pode ser. Vamos começar pela letra M, né? Isso. De Michelle. Então, boa noite a todos. Eu sou a Milena, eu sou dentista, eu atuo aqui em Júlia de Castilhos já fazem 6 anos. Agora a gente estava conversando antes, né? Eu tenho um consultório já vai fazer 5 anos agora em outubro. E o Negrinho fez a cobertura, então a gente já tem aí uma amizade, né? De uma data mais longa, então. E além do profissional, né? Eu sou especialista em tratamento de canal, especialista em endodontia e estou finalizando minha especialização em prótese e reabilitação. Então, além do profissional, né, talvez a parte mais bonita de mim está em casa agora e eu até me emociono de falar, né? Eu tenho uma neném de 5 meses, a Jasmine, e eu sou esposa do Léo. Muito bem, um abraço, Léo, sei que está ligadinho lá, cuidando da Jasmine. Hoje ela ia assistir as telas pela primeira vez. Né? Então, obrigado por vocês, a gente tem essa parceria, inclusive, com a Imobiliária Vila Rica também. Isso. Todas as empresas que sempre, nesses 21 anos do Galera da Net, sempre estiveram conosco.
Rochelle, tu é natural de onde? Eu sou de Santo Antônio das Missões. Santo Antônio das Isso. Missões. Por que região do Rio Grande do Sul? Na fronteira oeste, nas Missões, perto de São Borja, lá para baixo. Logo ali. Logo ali pertinho, do interior lá da cidade. Rochelle, se apresenta para nós. Então, boa noite, Negrinho, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, a convite também do Núcleo das Mulheres Empreendedoras, no nome da Mari, da Lise, né, que são pessoas que estão à frente aí, sempre colocando a gente para cima, né, alavancar os nossos negócios. Então, a Rochelle, antes de qualquer profissional ou empreendedora, foi mãe. Eu fui mãe com 17 anos. Oh. Também é algo que mexe com a gente, porque nada se constrói assim com tanta facilidade, né? Então, depois disso veio a profissão e a formatura, enfim, sou nutricionista por 17 anos formada. E com isso, no decorrer da minha profissão, eu atuei em várias áreas como nutricionista, né? E depois, ao longo da minha caminhada, veio a pandemia, enfim, e foi uma transição de carreira, justamente na pandemia, de a gente viver mais em família. E foi o momento que eu decidi vir para perto do meu marido, que ele já estava instalado aqui em Júlio de Castilhos, há hoje 10 anos, E aí vim com os filhos. Então eu sou de Ibirubá, sou ibirubense. Então faz hoje 4 anos que eu estou morando aqui em Júlio de Castilhos. Então eu me sinto já uma castilhense, adoro, amo de paixão a cidade, gosto muito mesmo daqui do povo, das pessoas. E nesse período então de pandemia, que foi um momento bastante difícil assim no setor que eu trabalhava, porque eu fazia toda a parte da alimentação escolar como nutricionista, né? Então parou tudo, foi a primeira coisa que literalmente parou tudo, porque não tinha mais escola, então todo esse fornecimento de merenda parou e com isso também o meu serviço parou. Eu tentei migrar na época para o modo, né, online, enfim, mas não consegui, porque eu sempre fui muito comunicativa, aquela coisa de aproximar das pessoas, de ter o contato humano, então não consegui fazer esse atendimento online. E aí que foi uma reinvenção, né? Como muitos casos aconteceu de se reinventar durante a pandemia, o nosso caso não foi diferente. E que na época, então, eu estava ajudando um projeto de construção de implantação de fruticultura e horticultura lá no município de Ibirubá, através dos produtores locais. Como eu fazia toda essa parte da merenda escolar, a gente começou a expandir, a desenvolver alguns projetos para movimentar mais a produção para dentro dos produtores locais. E aí que eu vim para Júlio e fiz uma pesquisa de mercado para ver se existia, né, uma demanda no setor de fruticultura de morangos. E aí vi que sim, que era possível, e a gente começou a iniciar esse pontapé assim através da minha força, da minha coragem, né? De início, a gente começou sem conhecer ninguém, aquela coisa do porta em porta. E depois, quando eu finalmente vim, 2 anos depois que a gente já estava instalado a Quinta do Tarumã, que eu acabei vindo para Júlio, então, e aí movimentei as redes sociais para fazer um trabalho de venda diferenciado para dentro da nossa produção. Muito bem, então, pessoal. Vocês viram, no início ela se emocionou, lógico, a gente vê quando a pessoa faz as atividades, faz todo o trabalho com amor, chega um momento que a gente vai falar e parece que dá aquela visão de tudo que foi feito, exatamente. Né? Milena, como é que tu começou a parte de odontologia? O que te levou para a odontologia? Então, é bem interessante até, e essa história eu conto para os meus pacientes no consultório. Eu nunca desejei fazer odonto desde sempre, não tinha aquele sonho. Eu morava no interior, morava lá fora, e aí conversava, né, com o pai e com a mãe o que eu vou fazer. E no primeiro momento, até me veio a ideia de fazer agronomia. Essa história o João sabe. E daí eu digo, tá, vou fazer. Conversei com o pai, a gente sempre tinha isso, a gente troca muito, né? Sim. E daí, conversando, resolvemos que não, que era mais interessante eu fazer uma coisa na área da saúde. Mas eu morava no interior e tal, e resolvi me inscrever no vestibular do UFSM. E passei para odonto na primeira chamada e me inscrevi. Fomos para Santa Maria, eles me deixaram lá e o curso me escolheu.
Eu nunca imaginaria fazendo outra coisa, nunca imaginaria nem fazendo a própria agronomia, que era o que eu imaginava quando eu era pequena, né? Quando eu pensava. Então, é uma profissão que eu me realizo todos os dias, né? Que voltar agora com a função da maternidade, que é outra coisa que eu nunca imaginei, mas transforma, né? Voltar a trabalhar tem sido muito bom, muito gratificante, né? E é uma coisa que eu amo, que eu faço. E daí acabei fazendo Santa Maria, né? Fiz na UFSM, me formei ali. Conheci o Léo nesse meio tempo. Vim morar em julho, né? Nós ficávamos nessa de ir para Santa e voltar, e pandemia. Não conseguia se ver, até que eu resolvi vir para julho. Fiquei 1 ano até montar o consultório, menos de 1 ano, né? Atendendo em alguns outros consultórios que abriram as portas para mim, né? Sempre tem um início. E eu agradeço muito também quem, né, abriu as portas para começar, né? E para fazer hoje eu ter o meu consultório, né? Hoje o teu consultório segue na 15? Sim, segue no mesmo endereço, na 15 Pessoal, de quando eu novembro. digo segue na 15, na rua 15 de novembro. Eu me lembro até que foi a tarde quente que foi a inauguração ainda Nossa. lá. Então, pessoal, para lembrar. Rochelle, fruticultura, como é que é o trabalho de vocês lá? Como é que funciona? Para o pessoal que está em casa. Não é só chegar lá e esperar que o morango saia, colocar como é que chama? Plástico, né? É uns slabs, né? Uns slabs ali, limpar e ele vender, né? Tem todo um trabalho. Mas fale um pouquinho sobre esse trabalho. Assim, Negrinha, agora a gente tá com quase 6 anos na atividade e eu sempre digo para as pessoas que a gente sempre tá aprendendo. É um constante aprendizado, porque cada ano é um ano, é o clima, é muitas coisas que mudam, pragas, enfim, é uma série de coisas, assim, bem desafiadora. Nos primeiros anos foi mais tranquilo, mas com o passar dos anos, assim, o próprio fato do ambiente onde ele está instalado vai criando resistência a algumas coisas, né, algumas pragas, enfim. Então, realmente é uma atividade bem desafiadora. A gente sempre comenta, assim, que dentro da fruticultura, claro, a gente nunca trabalhou com outras frutas, né, mas assim, o morango, por exemplo, ele não tem casca, né, então se tu pega uma bergamota, ela tem a casca, a laranja tem a casca, o morango não, ele é a fruta, tu colhe, ele vai ser consumido por você assim, né, então ele é uma fruta que demanda um trabalho, um cuidado muito grande, né, tanto da colocação, aonde que vai colocar as mudas, né, do local, do ambiente, tem que ser a altura adequada, no inverno, só para vocês terem uma noção, esse ano a gente tem duas estufas, uma de baixo, ela é mais baixa, o pé direito, e a de cima, ela é mais alta. E a de cima sempre foi a nossa, né, o xodó, porque a estrutura é melhor, é de ferro, tudo e tal, né? No verão ela é menos quente, mas esse inverno deu a geada tão forte que a de cima prejudicou mais em função da geada do que a de baixo. Então, tu nunca consegue... E mesmo tendo a cobertura. Mesmo tendo a cobertura. Porque fez uns dias muito frio, e aí entra o calor, tu tem que abrir durante o dia, entra o frio durante o dia, e fecha à noite, e ali teve um congelamento das mudas, que a gente chegou a perder mais ou menos um abortamento de uns 50% de produção. Então, a gente sabe de muitos produtores que perderam total, bem na época da floração, né? Então, é um desafio constante, assim, as pessoas, às vezes, criticam, a gente vê na internet, falam mal, né, que é caro, mas saber o trabalho, a demanda de serviço, o custo, o envolvimento que gera, assim, só a gente que está lá para realmente saber, né? E mesmo assim, a gente... tá sempre lidando com preços, tentando ajustar, e justamente assim, a gente tentou fazer um mercado diferenciado, né, porque a gente entende que o produto hoje, o mercado acaba colocando preço nos nossos produtos, né, então quando eu vim para cá, eu tentei fazer o caminho inverso, entregar para o cliente o produto pronto, fresco, né. Então, uma coisa que eu acredito que tenha sido novidade, né, aqui na época, né, quando a gente começou. Então, isso foi uma coisa que deu certo, né? Porque fez com que a gente conseguisse ter um valor agregado no produto, né? E fazer uma entrega para o cliente específico, né? Uma encomenda certa, né? É uma das coisas que o pessoal que está em casa vai concordar. Todo o pessoal que trabalha com essa parte do agro depende do clima. E Exatamente. O clima, vocês viram agora o ano passado, deu todo aquele transtorno de chuvas. E também agora, com essa mudança de temperatura louca, que um dia está sol, um dia está muito quente, o pessoal não sabe como vai fazer. Mas
É aquela história. Olha para cima e diz, hoje vai dar. Exato. Isso aí é uma empresa a céu aberto, né? É, empresa a céu aberto. Milena, especialidades, como é que funciona na parte de odontologia? Tipos de tratamento que são lá no teu consultório? Então, eu escolhi um nicho, né, para trabalhar no consultório. Então, eu sou especialista em endodontia, que é o tratamento de canal, o temido tratamento de canal, né? Não tem quem não tenha medo desse Por que tratamento. aquele barulhinho, por que aquele barulhinho afasta todo mundo, assusta todo mundo? Mas, negrinho, se tem uma música de fundo, se tem uma almofadinha, tu tá tranquilo. Não, tu tudo tá se deitado, torna tu mais vê aquela leve. canetinha. Que coisa, né? Ainda não inventaram. Mas a menina Um tem uma silencioso. delicadeza tão graciosa que acho que isso nem sente os dor. pacientes gostam. Mas sabe que, então, das especialidades, né? Eu sou especialista em endodontia, que é o tratamento de canal. E agora eu tô finalizando minha segunda especialização em prótese e reabilitação. Então, toda a questão de próteses, né? Prótese total, as chapas, né? E também sobre implante, lente de contato. Então, esses tratamentos mais estéticos dentais, né? E a gente tem muito forte, assim, no consultório a questão da prevenção. Então, todo paciente que ele entra, ele continua, né, nos retornos da prevenção. Porque nada adianta ele fazer um tratamento completo, né? Investir um valor, fazer todo o tratamento e sumir. Né, que daí ele vai voltar, às vezes, com o dobro de problemas, né? Então, depois que ele termina o tratamento, ele recebe alta, a gente continua chamando, né? Eu e a Lília, minha fiel escudeira, minha secretária, minha auxiliar, minha amiga, que deve estar escutando também, a gente continua chamando, né, o paciente para ele vir fazer as prevenções a cada 6, a cada 4, a cada 8 meses, né? Isso faz com que a gente tenha longevidade no tratamento, com que as coisas funcionem, né? Sim. Tu falou lente de contato. O pessoal em casa vai ficar pensando, mas ela é dentista ou oftalmo? Eu fico me colocando, o que é lente de contato na odontologia? São as facetas. As facetas em resina ou em cerâmica, né? As lentes acabaram ficando assim, a forma, o termo, né? Ficando popular nas redes, né? Nas redes sociais. Isso é um sonho de consumo. Mas são as facetas, né? As facetas ou em resina, que pode ser feito no consultório, ou então em cerâmica, em porcelana, né? Feita em laboratório daí. Que dá um sorriso melhor Que pro dá pessoal. um sorriso que dá mais aquele... alinhado, né? Mais iluminado. Ou daqui a pouco se o paciente, já fez clareamento, não deu resultado, tem muita restauração, né? Os dentes, eles estão assim, estão feios, né? Com restauração, não tá dando certo mais. Aí ele faz todo um alinhamento, uma harmonização do sorriso. Daí a gente tem vários materiais para isso também. Para o pessoal que está chegando agora, estamos aqui com a Milena Camargo e com a Rochelle Manfrim, empreendedoras que fazem parte do núcleo de mulheres empreendedoras, e estamos conhecendo um pouco mais do trabalho delas, do dia a dia delas. Como é que tu vê o mercado hoje para a fruticultura? Você falou da dificuldade, você falou assim de várias atividades que tem no dia a dia, e principalmente o acordar, olhar para o tempo e ver, hoje eu vou poder fazer alguma coisa. Como é que tu vê essa... Tu comentou ali no início com nós aqui a questão do morango do amor, né? Eu ia te perguntar se começou. Que deu a febre ali, enfim. Então, assim, essa questão do morango do amor foi muito, muito bom, né? Eu não critico isso, porque isso é o poder de engajamento de uma rede social, né? Que faz isso, né? Isso já é nítido e claro que funciona, né? Então, o morango do amor, para nós, gaúchos, foi numa época muito ruim, né? Porque os gaúchos não tinham uma alta produção. Então, fez com que muitas pessoas que não eram do ramo da fruticultura, especialmente do morango, pensavam assim, meu Deus, como os produtores não têm morango? Eu vou botar uma estufa de morango, né? Então, assim, na região mais de produção de morango, da serra, mais para baixo, teve um volume enorme de pessoas que investiram numa estufa para iniciar a produção de morango a partir do mês de agosto, setembro, assim, tipo... de qualquer jeito, né? Vamos, porque tava vingando. Mas, enfim. Tá pedindo. Exato, o mercado tava pedindo, mas quanto tempo ele durou? Um mês, né? Durou exatamente um mês a febre, aquela coisa toda, né? Então o preço disparou lá em cima. Eu, inclusive, como eu estava fazendo vídeos nas redes sociais e o Instagram começou a jogar vídeos pro Google, eu cheguei a receber contatos de pessoas da Paraíba.
queriam comprar morango, né? Sendo que a gente não tinha nem para fornecer para Júlia de Castilhos, né? Então, tu imagina a demanda. Eu literalmente, eu recebia mensagens de madrugada, todos os dias, de pessoas procurando morango. Então, isso foi essa questão foi muito ruim, porque fez com que agora, quando estava em alta produção, tinha muito produtos de tudo que é tipo de qualidade, e acabou que estragou para quem já estava produzindo e tendo um cuidado de produção, né, mantendo o teu preço, enfim, né, isso foi horrível, foi muito ruim. E o que vai acontecer agora? Agora, daqui para frente, começa a surgir os problemas, porque o morango, ele vai muito bem no primeira produção. Já em questão de meio ano, ele começa com os desafios, né? Então, as pessoas entram num negócio no formato amador, sem ir buscar ajuda, sem procurar orientação técnica, enfim, e acreditam que aquilo vai ser bom para sempre naquele valor, daquele momento, e não é isso que acontece. Então, pra gente que tá já na produção, a gente sentiu muito isso, né? Isso foi muito ruim nesse sentido. Mas, por outro lado, eu vejo, assim, a gente até pensava em aumentar a produção, mas a gente entende, assim, que hoje, no geral, todo o mercado, assim, de produto, ele tá se alinhando muito mais para aquela fidelização de cliente e tu manter a tua qualidade e não quantidade. A gente entende isso hoje. Antes a gente tinha a visão de que tinha que dobrar a produção, fazer muito mais, mas não. E outra, a questão da mão de obra, né? Toda a produção é muito manual, então a gente tem um trabalho constante manualmente, então não é todas as pessoas que estão dispostas a esse tipo de serviço, né? A gente já veio pessoas atrás para fazer conversa, para trabalhar, mas se não for o trabalho no trator, no ar-condicionado, às vezes o pessoal não quer. Não tem como, né? Então é um trabalho mais... é no sol, é no calor, né? Então tem dias que tu vai passar frio, vai pegar chuva. Então, é um trabalho que demanda mesmo mais a família mesmo na produção. Qual é o período de produção do morango, pessoal, saber em casa? A alta produção é de agosto a janeiro. É a alta produção. Tem mudas, né? A gente está sempre trabalhando... Então, nós estamos no período agora. Nós, no caso, estamos finalizando porque as nossas mudas, elas precisam ser trocadas. Então, ela tá a produção praticamente já parou, assim. Então, vocês trocam todos os pés que tem, né? Isso, cada 2 anos precisa ser trocado. Olha só, não sabia. Tu pode até manter, pode tentar mais um ano, mas a produção vai baixar muito e não viabiliza, né? Pelo custo de produção que acaba sendo, não viabiliza tu manter muitos anos, né? Agora, tu comentando, né, Rochelle, das expansões, né? Expandir, ter mais estufa e coisa, né? Mas a gente observa no meu trabalho também, né? A questão de tu ter um atendimento diferenciado, focar nas especialidades, né? Do que abrir, fazer tudo, atender todo mundo. Daqui a pouco tu não consegue, né? Não consegue ser fiel, né? Ao que tu quer oferecer para os clientes, né? Isso acho que vale para todas as empresas, né? Daqui a pouco se torna difícil, ainda mais quando a gente é empreendedora, né? Pequena, assim, não tem como expandir muito. Não tem como expandir muito, exatamente. Mantendo a qualidade, né? Quando tu falaste em tratamento de canal, a gente sabe que muitas pessoas têm medo. Ou seja, é um mito de muitas pessoas. Quais são o que o pessoal coloca mais para ti quando tu fala em ter que fazer o tratamento de canal? Eu não vou poder fazer por causa disso, eu tenho disso, como é que funciona? Tu sabe que o pessoal tem muito medo o tratamento de canal é um tratamento que tem muitos mitos, né? Ele era um tratamento muito difícil antigamente, então era um tratamento moroso, demorava, um tratamento assim que era, às vezes o pessoal ia 10 vezes, né, no consultório para fazer um tratamento de canal. E às vezes ainda não dava certo, daí quebrava aquela confusão. Hoje em dia, a gente é uma das áreas da odontologia que mais tem tecnologia. Então, hoje a gente tem motor, a gente tem localizador, a gente consegue fazer um tratamento de canal em uma sessão, né? Se for possível, se der tudo certo, a gente tem tecnologia, material, instrumento para isso. Mas, claro, né, o pessoal tem medo. Anestesia, será que vai pegar? Mas eu tô com dor e será que a anestesia vai pegar? Até a anestesia, né? Hoje a gente tem anestesias mais eficientes, né? Que nem eu digo, a gente não vai economizar a anestesia, né? Eu não quero fazer tu sentir mais dor, eu quero resolver a tua dor, né? Uma quero pergunta, que tu fique tranquilo. O pessoal pode se perguntar em casa. O medo pode fazer com que a anestesia não pegue?
Dificulta um pouco o paciente quando ele tá muito nervoso, dificulta um pouco. Normalmente lá no consultório a gente, né, eu e a Lili, a gente vai conversando, né, e vai tranquilizando e vai contando um caos e assim a gente vai. Normalmente funciona bem. A gente até não lembro de um caso que o paciente não saiu anestesiado, mas é assim, né, o pessoal tem medo. Ai, será que vai escurecer? Será que vai quebrar? Na verdade, os dentes, quando eles são indicados o tratamento de canal, tu precisa fazer um tratamento de canal, geralmente o dente ele tá muito destruído. Ele tá um dente quebrado, ele tem uma cárie muito grande, ele tem algum problema. Dificilmente um dente são vai precisar, né? Então, quando acontece isso, o risco de fratura, de quebrar depois é maior. Uma coisa que acontece, né? Mas claro que daí tem outras questões, né? Pra gente cuidar e avaliar também. Rochelle, vocês viram, pessoal, que hoje eu estou aqui conversando com as duas, são dois assuntos diferentes que com certeza você em casa também está acompanhando para saber como funciona tudo. Falou em pandemia, falou dos problemas que pode ter no agro, mas falou numa coisa que todo mundo usa hoje, que é o celular na mão, a internet. Como é que é essa venda, já que tu viu que o pessoal da Paraíba te localizou devido a uma postagem que tu fez, ou alguém indicou, mas através de uma postagem. Como é que funciona esse trabalho digital junto ao agro, especificamente ali na Quinta do Tarumã? Então, Negrinho, eu até estava essa semana tentando ver quanto tempo que eu trabalho para dentro das redes sociais vendendo produtos e serviços. Então, faz 10 anos que, ou seja, desde que eu atendia consultório como nutricionista, eu sempre, a minha venda do meu serviço como nutricionista, olha, talvez 80% foi através das redes sociais. 20% aquele boca a boca, né, aquela coisa, mas eu sempre, o meu trabalho, eu vendi ou produto ou serviço dentro das redes sociais. Então, isso é uma coisa que eu já venho trabalhando há muito tempo, enquanto nutricionista, sempre fazendo muitas postagens, receitas, coisas assim que as pessoas se identificavam. Quando eu vim para cá com o intuito de trabalhar nas vendas, especialmente, porque nós temos assim lá fora o Rodrigo, meu esposo, e o meu filho, João Vitor, e tem o meu sogro também, que ele fica um pouco menos, mas está sempre presente ali com a gente. Eles trabalham mais na parte técnica, né? Então, eles entendem do manejo, do que precisa para dentro da produção. E quando eu vim para cá, a minha ideia era ir fazer o marketing, fazer as vendas, fazer as entregas, enfim, que era o mais difícil, assim, para o produtor. Hoje, a maior parte dos produtores desiste por causa do mercado, que acabam não conseguindo fazer essa parte. O produtor sabe muito bem produzir, mas essa parte que é o mais principal, que é o dinheiro, que é entrar a renda para ti realmente continuar, o produtor acaba se perdendo. Então, eu vi através das redes sociais para fazer isso, né? Para fazer as vendas, para as pessoas conhecerem o nosso trabalho, e eu comecei a mostrar a realidade. Então, muitas das coisas assim que aconteciam lá dentro, por exemplo, eu mostrava a realidade do que estava acontecendo, sabe? Do clima, enfim, das coisas por que não estava produzindo. Então, foi assim que eu fui captando esses clientes, né, que foram chegando até nós. E com isso, no meu perfil pessoal, eu também ali na época, quando explodiu o Morango do Amor, eu desenvolvi muitos vídeos dos morangos, né, e com isso eu acabou vindo muito seguidor meu do ramo do agro, né? Para justamente a gente trocar ajuda, porque eu entendo que a rede social hoje ela é uma conexão de troca. Tu aprende constantemente com alguém, né? E todas as pessoas que estão ali se desenvolvendo conteúdo, mostrando a tua realidade, elas estão dispostas a te ajudar, né? Então, isso é muito importante a gente, como empresa, como empreendedor, olhar para isso, né? Que realmente as redes sociais, e para o ano de 2026, muito mais ainda. Então, as pessoas, eu enxergo hoje, uma ferramenta, é um aliado, né? Um aliado, assim, das empresas, e com isso, eu acabei desenvolvendo outras, dentro do meu pessoal ali que eu te falo, eu vi outras possibilidades também, né? Por exemplo, agora a gente tem uma produção de morango que para.
né? Então eu comecei a ver outras possibilidades de gerando essa conexão que eu tive com as pessoas que vieram através de mim, dos vídeos que eu fazia. Então, eu comecei a ver outro nicho de mercado, assim, para fazer parcerias, para fazer vendas, né? Então, eu tô sempre ali e eu tô fazendo alguma coisa, né? Alguma venda, então isso faz parte da minha vida, a rede social hoje. Isso fica essa dica, então, para todo o pessoal empreendedor que está assistindo, né? Esse pensamento, esse foco que ela está dizendo agora, que é rede social, engajamento, parcerias, que é o que vai fazer com que deslanche cada vez mais. Exatamente. Veio uma pergunta aqui para mim. Se eu fizer, o pessoal ouviu tu falar e fez uma pergunta lá. Se eu fizer o tratamento de canal, vai ficar fraco o meu dente? Não. Aí, pessoal, então preste atenção. Não, o que acontece? É como eu comentei, né? Geralmente, o tratamento de canal, ele não vai enfraquecer o teu dente. Mas, geralmente, quando o dente precisa de tratamento de canal, ele já é um dente muito fragilizado, muito quebrado, muito cariado, né? Com bastante problema. Então, o problema não seria do tratamento de canal, e sim da situação que o dente se encontra, né? Não. E, hoje a gente tem, né, próteses para reabilitar e tudo mais, né? Então, pessoal, fique tranquilo, pode ir lá, não tem anestesia, vai ficar com um sorriso melhor. Vai ficar anestesiado, então, com certeza. Rafa, coloca para mim aquela imagem das duas logos que estão aqui conosco. Acho que está no nome Milena aí. Vejam só, pessoal, vocês veem então aí na tela de vocês que cada uma tem uma logo, uma marca diferente. Eu vou pedir que, Milena, me conta um pouco sobre a tua logo. Então, a minha logo, ela tem a ver com sorrisos, né? Para ser uma coisa simples, direta, e o meu nome, né? O nome da gente é a coisa mais importante que a gente tem, né? Depois de todas algumas outras, mas o nome que a gente cria, que a gente constrói, né, na cidade. Então, eu queria ser reconhecida pelo meu nome, né? Muito bem. Por conta disso. Morangos selecionados da Quinta do Tarumã. Fale da tua logo. Então, foi uma ideia, assim, minha, assim, que veio uma luz, assim, do nada, assim. Quinta se remete a uma propriedade de produção, né, de frutas, hortaliças, enfim. Tarumã é uma árvore, o nome da propriedade nossa lá é São Pedro do Tarumã. Por isso daquela árvore. E por isso que tem a árvore. Tarumã é uma árvore que a gente tem, inclusive, ela plantada lá, né? A árvore se chama Tarumã. Então, por isso que é Quinta do Tarumã, né? E morangos selecionados é porque eu quis trazer, na época, esse diferencial para as pessoas entenderem que o nosso morango, que a grande maioria dos produtores, eles colhem, e vai para as bandejas, né? Obrigado, Rafa. Isso, embalado todos sem essa seleção. Então, nós temos esse cuidado, sempre a gente teve desde o início esse cuidado da seleção, né? Então, por isso que a gente levou isso como morangos selecionados. Eu que compro os teus morangos há bastante tempo, realmente. É uma das primeiras clientes, né? Selecionadíssimos, né? E a Milena, são morangos, né? Não é moranguinho, é morango. Tu sabe que, inclusive, a Mi estava grávida, ela comeu muito morango, né? E ela pedia, por favor, ela era a minha prioridade. Sempre, né, grávida, enfim, crianças. E eu sempre tive, como nutricionista, o meu objetivo de início, assim, era uma produção mais orgânica, né? Tentar ir para uma linha sem o uso do químico, enfim. Mas, infelizmente, assim, a gente não consegue levar isso à ponta da faca 100%, né? E quando a Mi estava grávida ainda, assim, a gente entrou com um produto que é um ácaro rajado, que é um bichinho que come o outro ruim que está lá dentro. Então, a gente ficou muito tempo sem precisar entrar, né, com um produto para dentro da produção, e eu fazia questão de entregar para ela porque eu sabia o que eu estava fornecendo para ela, porque eu pensava assim, era minha responsabilidade, eu pensava que eu gostaria também de ser tratada assim. Então eu nunca te falei isso. Ai, mas é a mesma coisa quando as crianças começam a introdução alimentar, quando me pede uma mãe grávida, vai começar eu sabia que eu podia estar entregando porque o meu produto não tinha levado
né, uma coisa ruim, um agrotóxico que, enfim, por mais que não vai na fruta, as pessoas têm essa sensação que vai na fruta, não né? Normalmente vai ou na água, na irrigação, e quando precisa a gente faz a colheita, depois que colheu todo o produto é feito, né? Então a gente tem muito essa responsabilidade, né? E essa água de vocês lá tem todos os minerais e coisas que é colocado, né? Ela vem de poço artesiano, e aí a gente precisa a adubação dela, que o morango precisa, vai toda na água, para a produção, né? Então, por isso que às vezes as pessoas compram muda na floricultura, daí regam por cima com a aguinha, não vinga. Não é a mesma porque coisa. o morango não pode receber água por cima, né? Então, só pode a água ali direto na raiz, né? Então, a adubação é muito específica, muito, assim, bem melindrosa, né? Eu digo que ele é dengoso, o morango. Uma pergunta que o pessoal pode até... Você falou que agora em 2026 vai aumentar cada vez mais o engajamento. Não só para a tua área, como também para a odontologia. Sim. Para a divulgação. Como é que você vê a inteligência artificial neste nicho de vocês? Olha, não é ruim. Eu acho que as pessoas vão utilizar e vão precisar cada vez mais. Só que não depender 100% dela. Porque eu venho fazendo uma mentoria, né, assim, para desenvolver algumas coisas para dentro do Instagram. E a gente entende, assim, ó, que as pessoas querem humanização, né? Quanto mais humanizado que tu mostrar o teu rosto de verdade, quem é que tá por trás do Quinta do Tarumã, quem é que tá por trás da Milena Camargo. As pessoas não querem ver alguém lá fazendo as montagens dela. As pessoas querem ver você. Uhum. E o celular, a imagem não é o mais importante. Às vezes as pessoas têm medo, assim, do... não tô bem arrumada. Não me maquiei. Ou o ambiente não tá legal. Isso aí acabou. Então, as pessoas... O ano de 2026, as empresas têm que procurar colocar pessoas para dentro das empresas para fazer redes sociais, pessoas que se conectam com a verdade delas. Aquilo que realmente não adianta pegar alguém que faz uma mídia muito linda lá em São Paulo, aqui para Júlio de Castilhos, não. Precisam pegar pessoas que tenham afinidades com a região, com o local, que se identificam. Pessoas conhecidas. Conhecidas. Eu, por exemplo, eu me identifico com... Tem roupas que eu não me identifico, mas eu me identifico com uma bota, com uma bombacha. Então, cada setor precisa ter essa identificação de que realmente vai se conectar através disso, né? Com as verdades das pessoas comuns. Não não ter contatos com coisas muito mirabolantes, mas é ter a realidade. Aí a Milena faz algum trabalho, um serviço muito legal com alguém da cidade, assim, daí... eu conheço a fulana, então eu vi aquela pessoa com aquele serviço. É diferente, né, dela fazer uma propaganda com um cliente que as pessoas não vão ver aqui na cidade. Então, essas coisas tá muito em alta e as pessoas precisam entender que para dentro dos seus negócios precisam estar presentes ali e trazer essa conexão mais humanizada para dentro dos seus serviços. Com certeza. Muito bem, pessoal. Vocês viram, então, hoje a participação de Milena Camargo e também da Rochelle Rockenbach Manfrim aqui conosco, elas que representam o Núcleo de Mulheres Empreendedoras, trazendo um pouco do seu conhecimento, do seu trabalho. Vocês viram ali que tem um telefone de contato também na divulgação que a gente fez, aparece o telefone, então entre em contato com essas meninas. Elas estão no município, disponíveis para todos, não precisa ser de julho para conseguir as coisas, tudo tem aqui. Eu sempre digo, se não tem, elas levantam o telefone, procuram uma empresa e trazem para vocês. Uhum. Por isso que eu digo, fique por dentro do que a gente tem em julho. Eu vou abrir um espaço para uma mensagem de cada um, então. Fica à vontade. Então, eu gostaria de agradecer, né, finalizando a nossa conversa, agradecer a ti, Negrinho, por proporcionar esse espaço para a gente, né? A tua rede social, ela movimenta, né, Júlio de Castilhos, ela leva informação de qualidade, isso é muito importante para a comunidade, e eu fico muito feliz, né, pelo convite. Muito feliz de dividir contigo esse espaço também. A gente tem um carinho, uma afinidade, né? Bem grande. Não, eu vi assim, ó, vocês conversando, parece que estão juntos dia a dia, né? Sim. E ao núcleo, né, que a gente tem essa
tem essa parceria, então o núcleo, ele alavanca as nossas empresas. É incrível a mudança que a gente tem quando a gente participa, o quanto a gente cresce, né? Eu estou na diretoria junto com a Marinês, com a Lise, e é muito gratificante participar de um grupo que impulsiona mulheres, né? E gostaria de agradecer também a todo mundo que tirou um pouquinho do seu tempo, né, para nos ouvir, para nos escutar. Convido a todos a conhecerem minha rede social, o Instagram, compartilho coisas ali, então vai ser importante também, inclusive as fotinhos da Jasmin. Ultimamente é mais isso que eu compartilho, né? É isso que as pessoas gostam. A gente tá voltando aí também com o trabalho da divulgação. Fiquei um período, né, agora cuidando da família, né? E agradeço bastante o espaço. É @Milena Camargo? @doutora Milena Camargo. Isso. Então, Negrinho, quero te agradecer o convite também, aí a disponibilidade através do núcleo, né? Agradecer a Mari e a Lise, que são mulheres brilhantes, né? Que nos apoiam, assim, nos inspiram muito. A Mari é uma pessoa excepcional, assim, da força que ela nos dá, né? E te dizer que admiro você também pelo teu trabalho, como eu te disse no início aqui, né? Tu já estás há 21 anos, né? E o quanto isso é importante, essa questão da mídia social, que é a internet, né? Claro que o rádio, ele é importante também, mas eu vejo hoje que o quanto isso que tu faz, esse teu trabalho, assim, entende? É uma projeção para 2026 que não volta nunca mais para trás, né? Só tem de ir para frente. E dizer que eu sou muito grata, assim, pela receptividade que eu tive sempre em Júlio de Castilhos. E a primeira pessoa que me convidou para entrar no núcleo de mulheres empreendedoras, eu gostaria de citar aqui, foi a Vanessa Zancan, né? Ela que, ela era minha cliente de morangos e simplesmente no primeiro ano que eu estava morando aqui, já fui convidada. E eu, de início, assim, pensei, nossa, meu Deus, como assim? Né? Eu não conheço ninguém, quase, né? Mas, enfim, fui lá com a cara e a coragem, falante, né? Bem comunicativa, falei da minha história. Teu dia. Contei toda a minha história, acho que foi a mais falante do dia, as gurias já estavam cansadas de tanto que eu falei. Mas, enfim, e me senti sempre muito acolhida e eu admiro muito o trabalho que essas mulheres fazem. Como eu falo, eu vim de uma cidade também muito próspera, assim, sabe? Mas eu nunca vi um engajamento tão forte, tão mútuo de mulheres, assim, com o mesmo propósito. Então, eu me sinto muito bem ali dentro. Por vezes, a gente não tá bem nos nossos negócios, tem alguma coisa que não tá legal naquele mês ou no dia do nosso encontro, ou deu algum problema, mas, assim, é o dia do encontro, a gente dá um jeito de ir, porque a gente sai de lá muito melhor, né? A gente sai de lá com gás, com isso. Então, essa troca de informações que vocês fazem é muito importante. É muito importante. Então, a gente tá ali, não tem competição, a gente consegue se conectar, cria laços, né? Então, a Mia é uma pessoa que, desde o início, eu me conectei muito com ela e tenho uma afinidade muito grande com ela, né? E então são coisas que eu valorizo muito, né? Porque eu acho que o mais importante é essas conexões humanas. A gente precisa atrelaçar o caminho que a gente faz sozinho, nunca vai a longe, né? Então a gente precisa ter esse discernimento de que quanto mais pessoas a gente tiver se unindo, se fortalecendo num mundo que está tão difícil, eu digo mais na questão de vender, né? Porque tem muita venda digital, né? Então, se a gente se fortalece o comércio local, se as empresas apoiam, né? Assim, a Ciju, que tem várias que engajam essa mulherada, não tem como a gente não progredir e melhorar e querer crescer mais, né? Então, eu fico muito feliz de fazer parte do núcleo e mais feliz ainda pelo convite de poder estar aqui com vocês. É isso aí, então. Pessoal, antes de encerrar, eu tenho 3 recados. Primeiro, a gente continua, eu e o Alcir 61, nosso colega de imprensa, com a campanha Um Sopro que Protege e Salva. Então, o pessoal que puder auxiliar a nossa vaquinha, estamos aos poucos, começamos no dia 21 de dezembro, e já estamos, nossa meta é chegar a R$ 5.500 para comprar um equipamento para doar para o Corpo de Bombeiros, que a gente sabe que muitas vezes faltam equipamento em locais que o caminhão não pode ir, então fica essa campanha Sopro que Salva e Protege, que a gente sempre vai lembrar aqui no podcast para vocês. Amanhã nós vamos ter um podcast diferente. Coloca para nós aí, Rafa. Amanhã então, podcast na Escola Staff Arte e Dança.
nova escola aqui em Júlio de Castilhos, nós vamos fazer direto da escola. Então amanhã o pessoal, a partir das 19h07, estaremos com a Arielle Oliveira e toda a sua equipe, conhecendo um pouco da escola e também mostrando para vocês como vai ser, como vai funcionar, e a gente espera fazer uma conversa rápida lá então, para apresentar para vocês esse trabalho que a staff já vem fazendo em Júlio de Castilhos, mas agora com o endereço físico, para melhorar então o atendimento a todas as pessoas que querem aprender a dançar, pessoas que fazem da dança o seu movimento do dia a dia. Olha aí, ó, até para as mulheres mais velhas, acho. Não, isso aí não tem idade, minha filha. A dança é dança, pode ir lá tranquila. Vamos. E eu quero fazer também um agradecimento primeiro pela parceria que foi criada com vocês e agradecer a cada um de vocês pelos 21 anos do site Galera na Net. Domingo agora a gente completou 21 anos. Como tu disse, trazendo a transparência, o nosso compromisso é com a notícia, com o dia a dia, com o Júlio de Castilhos. E a gente começou devagar, a partir de umas fotos do encontro de amigos, e fomos crescendo e fomos pegando credibilidade e chegamos agora a essa idade de 21 anos, chegamos à maioridade, cada vez mais crescendo, e a vocês que estão em casa o nosso agradecimento, porque se não fosse vocês, se não fosse os 41.900 e poucos seguidores no município de 18 mil habitantes, Exatamente. a gente vê assim aqui, o nosso nome não é só Júlio de Castilhos, Não. é Tupã, é Pinhal, é Santa Maria, é toda a região. Se vocês forem ver lá, tem a relação de quantos acessam por municípios e os locais, a faixa etária, tem tudo esse controle no Face. E quando a gente vê, a gente agradece a cada um de vocês. Muito obrigado. Amanhã, então, a gente volta lá na escola da Staff Art. E, meninas, muito obrigado pelo estarem comigo aqui hoje, levando para a comunidade castilhense região um pouco do dia a dia de vocês. E como tu disse aqui numa frase que eu tinha aqui, ó, o poder da transformação do sorriso. É isso aí, pessoal. Não é só a odontóloga que faz isso. Essa amizade, essa união que tem agora imprensa, empreendedores, profissionais liberais, todos faz com que o sorriso cresça cada vez mais, ok? Exatamente. Muito obrigado, meninas. Eu que agradeço. Boa noite para vocês e a gente volta amanhã.